Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do nosso canal DIP Direito Público. Quero falar para vocês hoje sobre as leis de licitação, tá? Por que eu digo as leis de licitação? Porque nós vivemos hoje num momento onde estão vigorando paralelamente duas leis que cuidam dos contratos administrativos e das licitações. Nós temos de um lado a Lei 8.666 de 1993, que está vigorando, e temos de outro lado a Lei 14.133, do dia 1º de abril de 2021, que também está vigorando. Como que é isso? Como que se explica isso? Nós já falamos em vídeos anteriores sobre essa matéria. Nós estamos passando por um período de transição da data em que entrou em vigor a nova lei, que é a 14.133 de 2021, que vai vigorar paralelamente com a lei anterior, a lei 8.663 de 93, por um período de 2 anos, para que o administrador público, o gestor público, possa se adaptar com a nova lei nesse período de 2 anos. Então, como a lei nova foi publicada no dia 1º de abril de 2021, em 1º de abril de 2023, depois de 2 anos, a lei anterior, a lei 8.663 de 93, será revogada e continuará vigorando somente a lei nova, a lei 14.133 de 2021. O artigo 194 dessa lei nova diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação, publicada então em 1º de abril. E na própria lei diz o seguinte, que num período de 2 anos vigorarão as duas leis, tá? Você pode optar em licitar por uma lei ou por outra. O que você não pode é mesclar, usar parte de uma lei aqui, parte de outra aqui no mesmo processo licitatório. Se você adotou uma lei, tem que ser essa até o final da licitação. Você não pode mudar depois que o processo foi instaurado, depois que o edital foi publicado. Então, veja, repito, nós temos duas leis tratando da licitação, uma que vai vigorar até 1º de abril de 2023 e a outra que vai continuar vigorando até que seja alterada ou modificada futuramente. Tá certo? Muito bem. O que nós temos de pergunta hoje no nosso vídeo a respeito dessas duas leis é um assunto interessante. Por exemplo, o que acontece naquelas situações em que o município ou a Câmara Municipal firmou um contrato administrativo com um determinado fornecedor de bens, de serviços, ou com alguma empreiteira, por exemplo, para a execução de um serviço cujo vencimento deste contrato, feito na lei anterior, na lei 8.666 de 93, vai vencer já na vigência da lei nova, onde essa que eu fiz já estará revogada. Como resolver a situação? Vou repetir. Um contrato feito na vigência da lei 8.666 de 93, que ainda está vigorando, cujo contrato vai vencer depois de 1º de abril de 2023, quando essa lei anterior, 8.663 de 93, já não está vigorando, e o contrato foi feito com base nela, vai vencer no período em que a vigência já é de só uma única lei, que é a 14.133 de 2021. O que acontece numa situação dessa? Tenho que rescindir o contrato no dia 1º de abril de 2023 com essas empresas cujas transações foram em datas anteriores? Ou não? Existe alguma explicação na lei para este caso? Então eu vou mostrar para vocês onde que nós vamos encontrar solução para este caso. E a própria lei nova, que criou esse período de transição de 2 anos, de uma lei para outra, que tratou dessa matéria de forma bastante clara, tá certo? O que diz a lei 14.133 de 2021 em seu artigo 190? Então a resposta está no seu artigo 190.
O artigo 190 da lei nova, da lei 14.133 de 2021, que vai vigorar, ou melhor, que vai vigorar sozinha, sem a outra lei, a partir do dia 1º de abril de 2023, prevê o seguinte, artigo 190, o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei, ou seja, da lei nova, continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Ou seja, o contrato, quando for vencer, a lei anterior já foi revogada. Por quê? Porque o vencimento do contrato feito na lei anterior vai ultrapassar esse prazo de 2 anos e vai vencer depois do período de 1º de abril de 2023. Então, o artigo 190 traz a explicação para isso. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei, a lei nova, continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. E o seu parágrafo único diz o seguinte, na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do artigo 193 desta lei, ou seja, quando eu fiz essa licitação, ao invés de optar pela lei nova, eu optei pela lei anterior, a lei 8.663 de 93. Se eu optei por essa lei, o contrato respectivo será regido pelas regras previstas durante a sua vigência. Praticamente repete o que está no caput, né? Então, em outras palavras, se eu fui na administração pública, firmei um contrato, ganhei a licitação, durante o período anterior, no período anterior a 1º de abril de 2023. O que vai acontecer com esse contrato se a vigência dele for posterior a 1º de abril de 2023, já na vigência da nova lei? Continuará vigorando da mesma forma até que termine a sua vigência. Não existe prejuízo nem para uma parte nem para outra, e nem poderia existir. Por quê? Porque numa situação dessa, nós estamos diante do que o direito administrativo chama de ato jurídico perfeito e acabado, tá certo? Cujo efeito se prolongam no tempo até o vencimento do contrato. Então nós estamos diante de um ato jurídico perfeito, acabado, que se prolonga até que termine a sua vigência. Então continuará vigorando o contrato até que se vença esse contrato. For preciso novamente desse serviço, teria que fazer uma nova licitação, aí sim, já na lei velha, porque a nova já não está vigorando mais. Então, essa resposta, ou essa colocação do legislador na lei nova, ela foi correta. Primeiro, é um ato administrativo perfeito e acabado. Por quê? Foi feita a licitação, ganhei a licitação, foi feito o contrato, já as partes assinaram o contrato, terminou esse ato administrativo. Ele concluiu com a assinatura do contrato. Vem agora a execução. E a execução tem previsão no contrato de até quando vai vigorar este instrumento que foi lavrado entre as partes. Então, é para que haja segurança jurídica para as partes constantes do contrato. O município, a Câmara Municipal e, de outro lado, o prestador de serviço ou o fornecedor do produto. Então, é correta a posição da lei, foi louvável aí a decisão do legislador nesse sentido, tá certo? Muito bem. Bom, vamos ver um exemplo. Uma situação que o município contrata uma sociedade de advogados para prestar serviços ao município, suponhamos aí já no dia, vamos ver uma data, 28 de março de 2023, faltando 5 dias para essa lei 866 de 93 ser revogada e vigorar somente a outra, faltando 5 dias. O município faz um contrato com esta sociedade de advogados para vigorar por um período de 1 ano, ou seja, de 28 de março de 2023 a 28 de março de 2024. A partir de 1º de abril de 2023 já está em vigor a nova lei. Nós temos que respeitar o que constou no contrato anterior, mesmo na vigência da lei nova. É o que está previsto na própria lei 14.133 de 2021. Então, você que tem contrato com o município, nós estamos aí já há 1 ano da lei velha vigorando junto com a nova. Mas suponhamos que você faça um contrato aí 6 meses
antes de vencer o prazo para a revogação da Lei 8.666 de 93. Por um prazo de 1 ano. Você vai ter que ficar até que vença o contrato para poder terminar a sua relação contratual com o município ou com a Câmara. A partir daí é que se fará um novo contrato. Então essa é a matéria que eu trouxe para vocês hoje, extraída da nova lei de licitação e que vai acontecer em muitos municípios, em muitas câmaras municipais. Então fique de olho, fique alerta para que você não perca os contratos que estejam em trâmite durante esse período e que vão vencer posteriormente. Consulta artigo 190 e parágrafo único da Lei 14.133 de 2021. Está aí a minha mensagem de hoje, está aí o recado para você que lida com licitação, você que é assessor jurídico, que ainda não tinha observado essa questão ou ainda não havia estudado, fica aí o nosso recado. Obrigado a você que participou com a gente, convido você que está nos assistindo que inscreva no canal, venha participar com a gente, vai na telinha aí, aperte o sininho, deixe o seu like, o seu ok, a sua mensagem, para que possamos crescer a cada dia mais. Até a próxima, se Deus quiser, onde trarei outro assunto importante para você que atua e gosta dessa área do direito público. Até lá, se Deus quiser.